Bom dia, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia e hoje a gente vai falar para vocês sobre a fisiologia renal. Meu grupo ele é composto por mim, Ana Júlia, Alice, Maria Eduarda e Melissa. Os rins, eles são responsáveis por várias funções no nosso organismo, não apenas pela filtragem do sangue ou formação da urina. E dentro dessas várias funções, tem a formação da urina, a excreção dos produtos residuais, a regulação dos eletrolitos, o controle do balanço hídrico, o controle da pressão arterial e a síntese da vitamina D. Ele também é responsável pela regulagem do equilíbrio de cálcio e fósforo no nosso organismo e ele ativa o hormônio do crescimento. A fisiologia renal ela é a parte dos estudos dos rins, que são os órgãos encontrados aos pares no organismo humano e localizados na cavidade abdominal, logo abaixo das costelas. Agora nós vamos falar sobre os néfrons, que são unidades funcionais básicas dos rins, e eles ajudam na produção de urina, além de ter várias funções, como função secretora, de filtração, de reabsorção e de excreção. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas funções e explicar elas para vocês. Agora começando a falar dessas etapas, da filtração, em seguida da reabsorção, depois da secreção e por fim da excreção, eu vou dar um exemplo com a filtração para a gente conseguir entender quão importante ela é em todo esse processo. Pegando de exemplo uma pessoa de 70 quilos. Uma pessoa de 70 quilos tem cerca de 180 litros de plasma que são filtrados por dia pelos rins. Só que essa mesma pessoa de 70 quilos tem apenas 3 litros de plasma no corpo, o que significa que todo o plasma corporal é filtrado cerca de 60 vezes em um só dia. De tudo isso, o corpo dessa pessoa excreta só cerca de 1,5 litro de urina por dia, ou seja, 99% do que é filtrado é reabsorvido. Por que filtrar tantas vezes? É basicamente para remover os produtos de degradação mais rapidamente, já que eles dependem muito da filtração, já que são muito pouco reabsorvidos. Além disso, filtrando o plasma, tantas vezes fica mais fácil controlar os líquidos corporais e suas composições. A Duda falou sobre os néfrons. Em relação a eles, em cada rim a gente tem de 800 mil a 1.200.000 néfrons. É muita coisa. Esses néfrons são os responsáveis pela filtração do sangue e, consequentemente, vão ser os responsáveis pela formação da urina. O processo começa lá na arteríola aferente. O sangue chega por ela na cápsula de Bowman. E aí, nesse local, ocorre a filtração, a maior parte da filtração. Na cápsula de Bowman, a arteríola se transforma nos capilares glomerulares. E neles tem poros que permitem a passagem de água e também de outras substâncias pelo espaço de Bowman e para ele. Em seguida, esse filtrado é direcionado lá para o túbulo contorcido proximal. E aí ocorre uma divisão em 3 partes. Na primeira parte ocorre a filtração, mas é uma filtração parcialmente seletiva. O que isso significa? Que lá não ocorre uma seleção total do que vai compor a urina. E aí tem uma divisão de 3 barreiras. A primeira barreira é uma barreira que é composta por poros capilares. E ela é uma barreira mecânica que permite a passagem de íons, mas barra a passagem de macromoléculas, no caso de proteínas do sangue. A segunda barreira é uma barreira da membrana basal glomerular. E nela, os proteoglicanos de carga negativa repelem a carga das proteínas do sangue e das hemácias. Sendo assim, nesse caso, é uma barreira elétrica, já que a outra era uma barreira mecânica. No caso da segunda barreira, ela é uma barreira elétrica, já que a gente está falando dessa relação das cargas. E a terceira barreira, ela é novamente uma barreira mecânica, mas é uma barreira mecânica de proteínas do sangue. Nela tem os podócitos e eles tem fendas entre eles que são externas aos capilares. E aí, nisso é constituída uma barreira mecânica das proteínas do sangue.
Ou seja, a gente pode concluir que esse filtrado glomerular ele é bem parecido com o plasma sanguíneo, exceto pela ausência dos elementos proteicos. E agora, passando da parte da filtração para a parte da reabsorção, 20% do fluxo sanguíneo é filtrado e os outros 80% seguem pela arteríola eferente e aí eles passam para os capilares peritubulares e aí esses capilares têm a finalidade de reabsorver as substâncias que já foram filtradas. O filtrado glomerular vai nesse caminho por um processo no qual no final vai virar urina, né, o que sobrar. Nesse processo, as substâncias vão ser algumas reabsorvidas e outras excretadas no final, sempre seguindo nesse caminho de filtração, reabsorção, secreção e no final a excreção. Já falando da parte da reabsorção, lá no néfron, esse filtrado que a gente estava falando antes, ele segue pelo túbulo contorcido proximal. E lá, 70% da absorção das substâncias ocorre. Algumas reabsorções ocorrem de forma passiva e outras de forma ativa. Mas, de qualquer forma, nesse local ocorre cerca de 70% dessa reabsorção, muita coisa. Nas condições normais, praticamente toda a glicose, por exemplo, e outros aminoácidos são reabsorvidos. É bom entender isso para a gente ter noção de que em condições normais a glicose não vai aparecer na nossa urina, vai ser tudo absorvido nessa etapa que a gente está falando agora. E aí, agora seguindo, vai para a alça de Henle. Lá ocorre a reabsorção do sódio e da água, que também é bem importante frisar. Ali na alça de Henle, além dessa reabsorção de água e sódio, ocorre também um processo que é do mecanismo de contracorrente. Lá a alça descendente, ela é mais permeável à água, é bem permeável à água. Em contrapartida, a alça ascendente é muito pouco permeável à água. E aí, principalmente ali na parte distal da alça ascendente. E aí, por isso ocorre muito a reabsorção de solutos, já que ela é pouco permeável à água. E ali também, ao redor dos néfrons, correm os capilares peritubulares, né, como eu tinha falado. E nessa região o fluxo dos capilares corre no sentido oposto, contra a corrente do fluxo pela alça, essa alça que a gente estava falando agora. Sendo assim, o sangue primeiro, ele fica mais concentrado, ao reabsorver mais soluto, né? A gente acabou de falar disso. Reabsorve mais soluto e aí o sangue fica mais concentrado. Só que depois ocorre muita reabsorção de água por osmose. E aí acontece esse processo contrário. Mas é importante saber que rola esses dois processos, que um acaba levando ao outro depois. E aí a gente vai agora para o túbulo contorcido distal. Nele ocorre muita reabsorção de sódio e também de outros íons ainda. E aí nesse processo é importante a gente lembrar da famosa bomba de sódio e potássio. E lá no final do processo, lá nos ductos coletores, ainda ocorre também reabsorção. Nos ductos coletores ocorre muito reabsorção de água, agora pelas proteínas. Eu sou Eduarda e eu vou falar sobre outros dois processos envolvidos na fisiologia renal, sendo eles a secreção e a excreção, que são processos que parecem semelhantes pelo nome, mas eles são muito diferentes. Basicamente, a secreção ela é um processo inverso ao da reabsorção, onde alguns elementos eles estão presentes nos vasos sanguíneos e eles precisam ser passados para os túbulos renais, porém eles não sofreram a filtração. Então a gente tem como exemplo a amônia, os íons, macromoléculas, drogas metabolizadas e medicamentos também. Então esse processo ele ocorre nos capilares peritubulares, entre os capilares peritubulares e os túbulos renais. Lembrando que os capilares peritubulares são projeções da arteríola eferente. Então, em diferentes porções do néfron, a gente pode ter a secreção de diferentes substâncias, como por exemplo, no túbulo proximal, a gente tem uma secreção de íons orgânicos, amoníaco e amônio e H+. Na alça de Henle, a gente tem a secreção
de ureia, H+, e K+. E no túbulo distal e no ducto coletor, a gente tem apenas a secreção do H+, e do K+. Então, como vocês perceberam, o H+, ele pode e é secretado em todas as porções do néfron. E isso porque ele é essencial no equilíbrio ácido-base do nosso organismo, porque ele é o único eficiente na acidificação do fluido tubular. Para que a urina possa ser liberada pelo nosso corpo, ou seja, excretada, ela vai passar para a pelve renal. Da pelve renal, ela vai passar pelo ureter até ser liberada na bexiga. Após o armazenamento na bexiga, ela vai seguir pela uretra para o meio externo. E é importante salientar que entre a uretra e a bexiga há um esfíncter voluntário que controla a nossa micção.